Olá, sexto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Bom, então hoje nós estamos iniciando, o capítulo 1 do livro 2 de vocês. Os assuntos de geografia foram um pouco mais extensos do que de história, porém, estamos começando um assunto novo que vai ser sobre o planeta Terra e suas características geológicas. Então, nesse capítulo, a gente vai procurar entender como se deu a formação do planeta, além de suas características geológicas e como a gente pode entender melhor certos aspectos, certos fenômenos que acontecem na natureza, ok? Então, gente, antes de mais nada, a gente vai ver aqui algumas curiosidades, certo? E as transformações e a formação da Terra, certo? Segundo os cientistas, a Terra surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, no início, era uma bola incandescente que foi se esfriando ao longo de milhões de anos. Então, formaram-se, com o passar do tempo, a atmosfera, os primeiros mares e oceanos, e bem como também as primeiras rochas. E em seguida vieram aí as formas de vida que surgiram nos mares e nos oceanos. Outra coisa importante também é que a gente tem uma teoria que é chamada teoria de Big Bang, certo? Então, essa teoria é o que afirma a idade de 4,6 bilhões de anos que a Terra possui. E assim, acredita-se que o nosso planeta foi formado por uma grande nuvem de poeira e gás, assim como os outros planetas do Sistema Solar, inclusive o Sol. Com o passar do tempo, a matéria presente nessa nuvem de poeira começou a se agregar, formando blocos cada vez maiores até formar os planetas. Aí a gente tem um guia básico sobre a origem da Terra, e aí fala um pouquinho da atmosfera, as principais rochas, certo? E como a gente vê aí, falamos aí, relata aí o magma e Pangeia, que é o que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, no início, acredita-se que os continentes eles eram interligados, ou seja, juntos. E quando ele tinha essa forma, ele era chamado assim de Pangeia, ok? Essa transformação, ela fica conhecida como deriva continental. Aí vocês estão vendo a Pangeia e tem outra imagem aí que vocês veem que é a Laurásia e também a Gondwana, que é a que a gente vai ver a seguir, e depois é que a gente vai ter os continentes da forma que a gente conhece hoje, certo? Essa teoria, gente, foi descoberta em 1915. 1915, por um alemão chamado Alfred Wegener. O Wegener, ele não foi muito bem sucedido na sua teoria assim que ele falou, sobre isso. Mas o Wegener percebeu que há cerca de 225 milhões de anos existiu uma grande massa continental chamada Pangeia, que é o que eu expliquei para vocês. Então, cercada por um oceano denominante por Pantalasa, e que significa mares, e depois passou por uma outra mutação, cerca de 135 milhões de anos atrás. Então, Pangeia começou a se fragmentar e a formar, assim, duas grandes massas continentais, que é justamente a Laurásia, que ficava ao norte, e a Gondwana, que ficava na região sul. Bom, certo até aí? Aqui eu tenho a Pangeia, Laurásia e a Gondwana, e eu tenho também o mundo atual,
certo? Então, aí eu tenho as três formas, né, da deriva continental. Bom, prosseguindo, gente. Com o resfriamento do planeta, né, foi ali formada uma crosta mais sólida na Terra. Mas, afinal, existem outras divisões na estrutura interna do nosso planeta? A estrutura interna do planeta, gente, apresenta três camadas, cada uma com suas características físicas e químicas, né, que são elas: o núcleo, o manto e a crosta, certo? Então, acredita-se que o núcleo é composto por níquel e ferro, por isso é chamado de nífer. Então, ele está a mais ou menos 6.000 quilômetros de profundidade e é extremamente quente. Já o manto terrestre, ele é composto por rocha pastosa, que é chamado de magma. O magma é de onde saem os vulcões que entram em erupção e quando também pode ser denominado como lava, que também é muito quente. Ok? E a crosta é formada por rochas em um estado sólido. Nessa imagem, a gente está vendo a litosfera e as camadas da Terra, certo? Vocês estão vendo aí o manto, né, que é uma camada intermediária situada entre o núcleo e a crosta, que é composta por rochas em estado pastoso, conhecido, como eu falei para vocês, como magma. A gente também tem aí, né, o núcleo. Deixa eu só tentar aqui destacar para vocês o núcleo. Ok? Bom, que eu tenho aí dois núcleos, que é o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é líquido e começa a partir de uma profundidade de aproximadamente 2.890 quilômetros até 5.150 quilômetros, com temperaturas em torno de 3.500 graus. Já o núcleo interno, ele é sólido e se estende de 1.050 quilômetros a 6.370 quilômetros. Então, isso até o centro da Terra. Então, a sua temperatura vai até 5.000 graus. Então, é mais ou menos o que se aproxima ali à superfície, a temperatura do Sol, que no caso é de 6.000 graus, né? Então, se aproxima aí. Nessa outra imagem, eu tenho aí, tentei separar para vocês, para que vocês pudessem ter uma noção melhor. Vocês estão vendo aí, eu coloquei essa imagem como se estivesse meio que dividindo a Terra. Então, aí você vê onde fica a crosta, onde fica o manto e os dois núcleos, o núcleo externo e o núcleo interno, certo? Então, dá para perceber aí melhor nessa imagem como a gente pode dividir essas camadas. Bom, a Terra, ela possui aí a litosfera, né, que é o fragmento como um grande quebra-cabeças, né? O magma, que fica no interior da Terra, se movimentando e fazendo a litosfera estar sempre se deslocando em várias direções, né? Então, Alfred Wegener, ele escreveu a teoria, né, como eu falei para vocês, da deriva continental, que diz, né, que mostra que os continentes eles se moveram até chegar na posição que a gente conhece hoje, tá bom? Mas antes disso, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre as placas tectônicas. Bom, a teoria que a gente conhece hoje, que foi, no caso, aprimorada, ela se chama de tectônicas de placas, né, que explica justamente esse movimento. Então, assim, a base para o desenvolvimento dessa teoria foi a conjunção e a observação de dois fenômenos geológicos, que foi ali a deriva continental e a
expansão do assoalho oceânico, tá certo? Então, houve ali uma cadeia de montanhas submarinas que ficaram localizadas no Oceano Atlântico. Esse último fenômeno foi observado pelos geólogos norte-americanos, então, que se chamava ali Robert Dietz e Henry Harris, então, na década de 1960. Em 1965, a tectônica de placas foi descrita pela primeira vez por um geólogo canadense, John Chuzel, que descreve a tectônica presente em torno da Terra como placas que se movem sobre a superfície terrestre. Então, a teoria de Wegener sobre a deriva continental e as descobertas de Ídis tiveram ali uma expansão. Então, a partir disso, começa a perceber que existem ali, na crosta terrestre, 12 grandes placas que se deslocam sobre o manto pela ação das correntes convectivas, que são movimentos dos fluidos internos que o manto realiza, certo? Então, vamos seguindo aqui. Vocês têm uma imagem aí que mostra as 12 placas. Correto? Então, nos movimentos das placas tectônicas, elas se separam, se chocam ou deslizam. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui, né, e vou tentar explicar os movimentos, né, de separação, de choque e de deslizamento, que tem aí nomes específicos. Nessa outra imagem aqui dá para vocês perceberem, certo? As placas tectônicas, elas realizam 3 tipos de movimento, tá certo? Tem um movimento divergente, que elas se movem em sentido contrário. O movimento de deslizamento, que é como se fosse um movimento para lados opostos, juntas uma da outra, porém para lados opostos. E o movimento convergente é onde há uma introdução dentro de uma das placas. Então, aqui nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, nessa animação, vocês vão ter uma noção melhor. Esse vídeo aí está mostrando uma divergência. É quando as placas elas se movimentam em sentido contrário. Deu para perceber? Nessa outra, eu tenho ali a deslizante. Eu tenho ali o movimento lado a lado, sendo que em sentidos opostos. Já nessa outra imagem, eu tenho aqui o convergente. Deu para entender? Bom, então, as bordas das placas tectônicas, por conta da pressão e do atrito resultante do movimento das imensas placas, são áreas onde ocorrem diversos fenômenos geológicos, como, por exemplo, terremotos, cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas. Então, a maioria dos vulcões ativos situa-se longe dos limites dessas placas, certo? Então, a gente vai ver ali no próximo capítulo, a gente vai se aprofundar melhor nessa questão desses movimentos e o que eles resultam, certo? Mas aí a gente já deve saber que o movimento das placas é que ocasionam esses fatores naturais, né? Como vulcões e etc. Bom, aqui tem uma imagem, né, que eu coloquei de um vulcão em erupção, que é onde acontece a liberação do magma em forma de larva, tá certo? Então, só para a gente ter aí uma noção, ok? Bom, nessa imagem aí, eu tentei colocar para vocês como acontece todo esse processo que eu expliquei até agora. É isso? Então,
a gente vê aí o magma, né, sendo ali expelido e ali em constante transformação, ok? Então, nessa animação dá pra gente ter uma noção de como funciona. Então, vamos seguindo adiante aqui, a gente vai falar das camadas externas da Terra. Bom, a Terra ela possui 4 camadas, tá certo? Então, a gente costuma chamar, né, a Terra de geosfera. Então, ela tem ali 4 divisões, que é atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Mas vamos entender cada uma delas. O que é a atmosfera? São os gases que envolvem a Terra, certo? A litosfera é a parte formada por rochas e minerais que corresponde à superfície do planeta. A hidrosfera são todas as águas existentes do planeta. E a biosfera é onde os seres vivos habitam. Deu para entender? Então, a atmosfera são os gases que envolvem a Terra e a litosfera são as rochas e minerais que correspondem à superfície do planeta. A hidrosfera é as águas que existem no planeta e a biosfera é formada pelos seres vivos. Na imagem a seguir, acredito que na ilustração vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu coloquei essa ilustração onde mostra aí o núcleo, o manto, né? Também vai mostrar a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. E nessa outra imagem aqui está mais nítido ainda. Estão vendo? Então, aí eu tenho a hidrosfera, a biosfera, a atmosfera e a litosfera, certo? Aqui eu coloquei também uma outra imagem aqui já mostrando, né, onde se localiza cada uma delas e onde os seres vivos eles habitam. Ok? Então, vamos passar adiante, né? Então, a gente vai agora ver um pouquinho sobre as rochas que também fazem parte da formação da Terra. Então, elas se formam por um mineral agregado de minerais e outras substâncias não minerais, certo? Que compõem ali a camada da superfície da Terra, que é conhecida como crosta terrestre, certo? Então, a gente tem aí, coloquei essa definição minúscula, mas assim, que define, né? Então, se vocês quiserem dar uma resposta mais rápida, vocês podem dizer que são agregados naturais de um ou mais mineral, tá bom? Então, vamos lá. Vamos às definições das rochas. Eu vou começar com a rocha magmática ou ígnea, certo? E como é que se forma essa rocha? Então, essas rochas, elas são formadas pelo processo de resfriamento e solidificação do magma, o qual se dirige para a superfície da Terra. Então, elas são classificadas em 2 grupos. Tanto pode ser chamada de rochas plutônicas ou rochas vulcânicas, mas cada uma tem uma classificação. No caso de rochas plutônicas, o que acontece? Quando o processo de resfriamento e de solidificação do magma vai acontecendo lentamente e em grandes profundidades, então dá-se o nome de rocha plutônica, que também pode ser denominada como intrusiva ou abissal. Então, esse processo é fornecido no tempo suficiente para que os cristais cresçam por alguns milímetros. Então, o resultado é formado, dessa formação, são as rochas de minérios de cristais, como, por exemplo, o granito. Já no caso das rochas vulcânicas, é quando ocorre o resfriamento do magma de maneira bem rápida. E acontece ali na superfície, então não dá tempo dos cristais eles se desenvolverem
Então, esse tipo de rocha dá-se o nome de vulcânica ou extrusiva ou efusiva também, tá certo? Então, essa a gente tem como exemplo o basalto, né? Tipo de rocha. Então, fica aí a classificação das rochas magmáticas. Agora, a gente vai ver outro tipo de rocha, ok? Que são as rochas sedimentares. Vamos lá. Essas rochas, elas são formadas por o acúmulo de partículas de vários tamanhos de outras rochas ou detritos orgânicos. Essa rocha, ela é formada na superfície terrestre e sofre uma desagregação provocada pela temperatura. Então, pode ser pela água das chuvas, pelos ventos, pelo gelo e outros agentes. Então, as partículas dessa rocha, elas são depositadas nas partes baixas do relevo. Então, com o passar do tempo, as camadas mais recentes, elas se depositam sobre as mais antigas. Deu para entender? Então, o peso das mais recentes ocasiona a compactação e cimentação dos sedimentos. Então, formam aí essas camadas horizontais e ásperas que variam de tamanho. Então, a gente tem o arenito, como por exemplo, né, e aquelas montanhas que sólidas, né, que a gente vê em algumas reportagens. Vou colocar aqui para vocês terem noção de mais ou menos o que eu estou falando. Bom, pessoal, aí tá a imagem que eu falei para vocês. O corte do relevo, né, que é possível aí a gente visualizar as camadas de uma rocha sedimentar. Então, agora a gente vai para outro tipo de rocha, que é chamada de metamórficas, certo? Aí a gente vai ver a definição dessas rochas agora. Então, essas rochas, elas são resultantes da transformação de qualquer tipo de rocha, seja ela magmática ou sedimentar, ou até mesmo metamórfica. Então, elas se formam pela alteração de uma estrutura original. Então, pelas altas pressões da temperatura, né, do interior da Terra, elas são formadas. Então, basicamente, a rocha metamórfica não muda a sua composição original, mas sim o arranjo de seus minerais. Então, entre algumas rochas metamórficas, a gente tem aí o mármore, que é resultado de uma transformação do calcário, né, que é uma rocha sedimentar e que se transforma numa rocha metamórfica, né? E outras, como por exemplo a gneiss, né, que se transforma no granito. Então, tem aí, no caso aí eu tenho vários exemplos, tipo o calcário que se transforma no mármore, o arenito que se transforma no quartzito, o argilito que se transforma no cisto. Então, tem várias transformações. Eu vou colocar uma imagem aqui da sequência de algumas rochas por classificação, né? Ela é sedimentar, metamórfica e magmática, tá certo? Bom, gente, aqui eu coloquei a classificação de cada uma delas, rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. E a imagem de cada uma para vocês poderem aí associar o nome à estrutura de cada uma. Ok? Bom, como vocês sabem, a Terra, né, era para ser chamada de planeta Água, na verdade, em vez de planeta Terra. Isso porque a gente tem aí uma quantidade muito grande de água no nosso planeta.
Então, por conta da sua distância, na posição que ela fica em relação ao Sol, a Terra possui uma temperatura ideal para que exista vida e também água em estado líquido. Então, a água é encontrada na atmosfera sob forma de vapor, encontrada na superfície através dos rios, dos lagos, cachoeiras, né? A água também é encontrada no subsolo, que são chamados os lençóis freáticos, e é fonte de vida, certo? Que faz com que a biodiversidade exista, ou seja, que exista vida, porque sem água não seria possível ter vida na Terra, certo? A Terra também possui, gente, oxigênio, que está presente na sua atmosfera, que é responsável também para que exista vida. Então, isso é o que a Terra também tem de diferente de outros planetas. Bom, além da atmosfera, que também é responsável pela existência de seres vivos, a gente também tem a água em estado líquido, né? Água realmente é vida, então não seria possível que os seres humanos, os animais, ou seja, sem água seria impossível sobreviver, ok? A gente também tem aí, né, o planeta Terra e a sua biodiversidade. A Terra é o único planeta no sistema solar que possui vida, onde existe vida, certo? A Terra também, gente, tem, como eu falei, uma biodiversidade tremenda. Isso com relação a espécies, né, de aves, enfim, todos os tipos de animais possíveis. É bem diversificado, tá bom? Então, a gente está chegando ao fim da nossa aula de hoje. A gente viu aí um conjunto de conteúdos, na verdade, no capítulo 1. A gente viu aí, né, as camadas da Terra, né? A gente viu um pouquinho também sobre as placas tectônicas e também a gente viu aí os tipos de rochas, certo? Então, ficou como se fosse 3 conteúdos em um vídeo só, tá bom? Mas tudo está presente no capítulo 1 do livro de vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixo aí para vocês aí um resuminho de como é a Terra por dentro, certo? Então, as atividades, como sempre, vão estar lá disponíveis para vocês na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo pelo WhatsApp. E tentem fazer a leitura também do capítulo 1 do livro de vocês, do livro 2. E assistam um vídeo com calma, tentem anotar aquilo que vocês acharam importante, de grande relevância, ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e fui!